Olá, estudante do terceiro ano do ensino médio. Estamos aqui juntos mais um dia, mais uma vez, para poder estudar um pouquinho mais sobre o conteúdo de língua portuguesa. Para você que ainda não me conhece, eu sou o professor Magno Andrade e nós estamos tratando hoje de conteúdos relativos ao PET 4 e a semana 1. Estamos iniciando este bimestre. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no último bimestre da sua vida. É o último bimestre do terceiro ano do ensino médio. A formatura já está batendo na porta. Agora é focar, fazer um bom quarto bimestre e aí sim terminar tudo e ir direto para a faculdade, tá bom? Bom, você então que tem o seu PET, acesse o seu PET, seja ele impresso, seja ele virtual, abra lá na semana 1, que você vai poder acompanhar direitinho tudo que eu estou falando nessa aula de hoje, tá bom? Bom, e aí você que já está com o seu PET aberto, percebeu que nós vamos falar hoje sobre a introdução da redação. O Enem, gente, está chegando, ele está próximo demais. E aí nós vamos falar hoje de forma específica sobre a introdução da redação. Eu já falei da introdução outras vezes. Já tivemos aí aulas em que tratamos sobre a introdução. Porém, a aula de hoje ela é específica. E aí eu vou destrinchar com vocês um pouco sobre a introdução da redação padrão Enem. Na aula de hoje, então, nós vamos analisar uma possível estrutura para produzir a introdução da redação padrão Enem. Percebam que eu disse uma possível estrutura. É a estrutura mais comum, é a estrutura usada por uma grande quantidade de candidatos, tá? Isso não quer dizer que você deva escrever da forma como eu estou te mostrando aqui, como eu vou te mostrar na aula, tá? Mas é uma estrutura um pouco mais comum que, se você pegar ela direitinho, eu tenho certeza que você não vai ter mais problemas com a introdução, tá bom? Vamos lá, então. Antes, porém, nós precisamos ver algumas coisas que você não deve fazer na sua introdução. São duas coisinhas que eu trouxe. Primeiro, não comece a redação com eu acho, eu penso, eu acredito, na minha opinião. Não comece a redação assim, gente. Não utilize, na verdade, em nenhuma parte do seu texto, nenhuma dessas expressões, tá? Por quê, professor? O texto padrão Enem, ele exige a impessoalidade, ou seja, eu devo escrever um texto em que a pessoa que fala esteja oculta, esteja escondida. E quando eu falo eu acho, eu penso ou na minha opinião, a pessoa que fala, ela está marcada, ela está presente aqui. E ela não está presente só aqui, na presença, por exemplo, do pronome, mas no uso do verbo em primeira pessoa. Então, toda vez que se eu disser, por exemplo, eu acho, ou se eu disser acho, você sabe que a pessoa que fala sou eu. E aí nós devemos evitar essa impessoalidade presente no texto, tá? Como que eu faço então, professor? Bom, se você quiser usar uma dessas expressões, por exemplo, na verdade não expressão, mas se você quiser, por exemplo, usar o verbo acredito na sua redação, tá? Como que você vai fazer isso? Você pode vir aqui e utilizar ele. Deixa eu só mudar aqui, gente, para ficar melhor a visualização de vocês. Vocês podem vir aqui e utilizar o verbo acreditar na primeira pessoa do plural, tá? Portanto, acreditamos
Primeira pessoa do plural. Beleza? Se você não quiser usar acreditamos, tem uma outra forma também. Você vai utilizar, então, o verbo acreditar. Isso, gente, para qualquer verbo, tá? Da seguinte forma. Acredita-se. Primeira... Desculpa, não é primeira, gente. Então, você vai utilizar a terceira pessoa do singular mais a partícula se. Essas são as duas formas de você promover no seu texto, então, a impessoalidade. Beleza? Primeira pessoa do plural, acreditamos. Terceira pessoa do singular, olha, ele, ela acredita, mais o acréscimo do se, acredita-se. Beleza? Vamos continuar então. E outra questão, evite clichês como atualmente ou hoje em dia. É proibido usar? Não, não é. Se eu usar, eu vou perder ponto? Não, não diria que você vai perder ponto. Mas é clichê. É algo que já está comum, é algo que todo mundo faz, é algo que não vai enriquecer o seu texto, que ao contrário, pode, dependendo da forma como você usou, pode passar a impressão para o seu avaliador que você não domina e não tem um bom domínio das questões linguísticas, dos mecanismos linguísticos para produzir uma redação legal. Beleza? Então, galera, vamos evitar essas questões aqui, tá? Agora vamos ver como podemos estruturar a introdução. Primeiro eu trouxe aqui uma definição de introdução, tá bom? Vamos lá. Introdução é a parte que apresenta o assunto e o posicionamento do autor. Guarde isso. É a parte que apresenta assunto e posicionamento. Ao posicionar-se, o autor formula uma ideia principal ou uma tese do texto. Na introdução é que se define o que será dito. É nessa parte que o autor deve mostrar ao leitor que o seu texto merece atenção. Com efeito, uma boa introdução é caracterizada basicamente pela clareza e delimitação dos assuntos expostos e pela orientação e encaminhamento do leitor ao assunto que será desenvolvido no decorrer do texto. Nós temos aqui, então, uma definição do que é a introdução, tá? E aí agora a gente vai esmiuçar. Primeiro a gente tem, como eu já falei com vocês, duas partes interessantes. Essa definição fala que a introdução é a parte que apresenta o assunto e o posicionamento do autor, ou seja, a apresentação do tema e a apresentação da tese, que a gente vai ver mais profundo o que é, beleza? Além disso, vocês devem produzir a introdução que é caracterizada pela clareza e delimitação do que vai ser exposto ao longo do seu texto. Se você escreve uma introdução longa, se você escreve uma introdução que não deixa claro para o leitor aquilo tudo que você vai tratar no seu texto, você pode sim perder ponto, tá? Então tem que estar muito atento em relação a isso. Vamos continuar. Agora vamos conhecer as partes da introdução. Percebam que aqui eu falo de partes. Eu não estou falando de frases. Nós vamos ver 4 partes. Não quer dizer que sua introdução deve ter 4 frases, tá?
Eu posso ter uma parte que é mais longa e que vai ter 2, 3 frases. Eu posso ter 2 partes dentro de uma mesma frase. Beleza? A gente vai ver isso. Vamos lá, então. A primeira parte que nós vamos ver é a alusão ou a definição. Ou seja, você pode iniciar o seu texto com uma alusão ou então com a definição de alguma coisa. Alusão é a citação, referência ou menção breve sobre algo ou alguém. Dizer até lá. Ou seja, é qualquer tipo de referência ou citação que você faz no seu texto. Ela pode ser histórica, literária, econômica, filosófica, etc. Muita gente acha que a alusão pode ser somente histórica, mas não, gente. Você pode fazer literária, econômica, filosófica e justamente, se você quiser, a histórica, tá bom? Quando a gente pensa, então, na alusão, nós estamos falando de um momento do texto em que você irá fazer, em que você irá aludir a algo, em que você vai mencionar um fato histórico, vai mencionar um pensamento filosófico, vai falar sobre algo relativo à economia, à literatura ou a qualquer outra coisa que você achar interessante e que você achar que vai muito bem com o seu texto, tá bom? E aí a gente vai ver na prática como que isso funciona. Se você não quiser fazer uma alusão, você pode fazer uma definição. Você pode iniciar o seu texto dando a definição de algum termo que faça parte da questão temática. Então, se o tema do meu texto, por exemplo, é o bullying na sociedade, eu posso iniciar o meu texto falando sobre o que é o bullying, dar uma definição sobre isso, beleza? Continuando, então. A contextualização. Bom, já comecei o meu texto, já coloquei uma alusão ou uma definição. Nem sempre a alusão e a definição, elas vão tratar especificamente do tema do texto. E é aí que entra a contextualização. Vamos ver por quê. A contextualização é como se fosse uma ponte entre a alusão e definição que você fez e a apresentação do tema. Essa parte ficará mais clara com o exemplo que a gente vai ver daqui a pouco. A contextualização, gente, nada mais é do que uma ponte entre a sua alusão ou definição, que normalmente não tem tanto contato com o tema, ou contato de forma específica com o tema, e essa ponte vai ligar essa alusão ou definição ao tema propriamente dito, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho como que isso funciona. Apresentação do tema. A apresentação do tema é uma das partes cruciais da sua introdução, inclusive ela é obrigatória. Além de ela ser obrigatória para o tipo textual, dissertativo argumentativo. Não apresentá-la ou fazer isso parcialmente pode prejudicar muito a sua nota na competência 2 e, consequentemente, o resultado final da sua prova. A apresentação do tema, então, gente, ela é importantíssima. Você precisa de apresentar o tema na introdução do seu texto. O tema é aquilo que a prova vai te dar. É aquilo que a prova vai te propor escrever, tá? E este tema, ele deve ser apresentado. Professor, mas quem vai ler o meu texto é o avaliador do Enem. Ele já sabe qual que é o tema. Não importa, gente. O tipo textual dissertativo argumentativo, seja em qualquer gênero, ele pede para que haja uma apresentação do tema que será tratado naquele texto. Beleza? Isso é uma especificação do tipo textual dissertativo argumentativo e não necessariamente só do Enem. Beleza? Bom,
Se você não apresenta ou faz isso parcialmente, você pode, com certeza vai, prejudicar a sua nota na competência 2. Dependendo da forma e da gravidade, você pode até zerar a redação. Então tem que tomar muito cuidado para que isso não ocorra, tá bom? Você não precisa apresentar a questão temática na ordem que ela é escrita no comando. O importante é que todo o tema esteja presente na sua introdução. Então, se o tema do meu texto é, por exemplo, as consequências do bullying para a sociedade brasileira, como que eu devo fazer isso? Eu devo colocar lá, apresentar direitinho, do jeito que está lá? Não. O que eu devo fazer? Eu devo, então, eu posso colocar este tema desconstruído. Então, eu posso falar, por exemplo, no Brasil, já apresentei uma parte, porque o meu tema especifica que é no Brasil. No Brasil, existe um problema social muito grave que é o bullying. Este problema traz graves consequências para as vítimas. Veja, então, que eu consegui, por meio dessas duas frases, apresentar o meu tema completo, sem necessariamente copiar ele do jeito que ele está escrito lá na minha proposta. Beleza? Continuando. Apresentação da tese. Outra parte importantíssima, outra parte crucial. Para iniciar nossa conversa sobre a tese, vamos retomar um pouco a citação feita no início deste bloco. Introdução é a parte que apresenta o assunto e o posicionamento do autor. Ao posicionar-se, o autor formula uma ideia principal ou tese do texto. Ou seja, a tese é o momento em que você aponta para o leitor qual é o seu posicionamento em relação ao tema que será discutido no texto. Essa também é uma das partes obrigatórias do gênero dissertativo argumentativo padrão Enem, beleza? Então, quando a gente pensa nesse texto dissertativo argumentativo padrão Enem, que a gente pode chamar de gênero textual, ele exige também não só o gênero, mas também o tipo textual, a apresentação da tese. A tese, então, é o seu posicionamento. Se o tema é, como eu disse, as consequências do bullying para a sociedade brasileira, a minha tese é que a consequência, por exemplo, uma das consequências é o adoecimento mental das vítimas do bullying. Isso é uma das consequências. Isso, então, é a minha tese sobre o tema que será abordado. Beleza, galera? Essas, então, são as 4 partes cruciais que você pode apresentar no seu texto, na sua introdução. Beleza? Vamos ver, então, cada uma dessas partes presentes em texto. Olha, no filme estadunidense Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Em consonância com a realidade de Arthur, está a de muitos cidadãos, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Veja então, eu tenho aqui a presença da alusão, e essa autora aqui, a Júlia, ela faz alusão a um filme. Vejam só que interessante. E aí, percebam então que a alusão presente aqui, ela não necessariamente liga-se de forma específica ao tema, que é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Porém, eu tenho aqui a contextualização, a ponte que vai ligar a alusão ao tema. E aí, após isso, de azul, nós temos a tese, o posicionamento da autora, que vocês podem ver aqui, que ela tem 2 posicionamentos referentes a este tema, o que vai deixar a introdução dela completinha. Beleza, galera?
Todo mundo entendeu? Bom, perceba que conseguimos encontrar todas as partes que a gente falou nessa introdução. Na aula de hoje, então, nós analisamos uma possível estrutura para produzir a introdução da redação padrão Enem. Muito obrigado pela sua presença e participação e até o nosso próximo encontro. Beijos e até lá!